Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Paulo Campos por aqui. Dentro de alguns minutos nós daremos início a mais uma live aqui na nossa página. E hoje vou receber o professor Matheus Esquivel para poder conversar um pouquinho sobre fisioterapia respiratória. Então eu pedi para vocês aguardarem só uns minutinhos para que o professor Matheus se conecte e também para que o pessoal que vai acompanhar a live também possa se conectar, possa se acomodar para poder acompanhar esse nosso bate-papo. Olá, professor. Fala, Paulo, beleza? Como tá? Tudo bem com você? Deixa eu ajeitar aqui o som. Ótimo. Agora te ouço melhor. Pessoal, nos deem feedback como que tá a imagem, como que tá o som, se tá tudo certo, tanto o meu como do professor Matheus. Pra mim tá ótimo aqui. Deixar o Beleza, cabelo. então. Eu também. Eu demorei um pouquinho para entrar, que eu tava decidindo se eu ia jogar a franja pro lado direito ou pro lado esquerdo. Então, fiquei nessa indecisão. Sensacional. Sensacional. Monique, de onde que você fala? Aliás, de onde Fala você só, escreve, né? eu tenho um privilégio de nascer e morar em Salvador, Bahia. E o professor Matheus tá. E tá quente aí, Matheus? Salvador não é quente, não. É uma temperatura agradável entre 24 a 28 graus. Na Aqui, capital, no centro da cidade, né? Porque a brisa do mar ameniza a temperatura. Aqui é sempre agradável a temperatura. aqui em Campinas a gente está numa semaninha gelada. Hoje tá 14 Eu graus aqui. soube. Eu soube que na região aí tá fazendo frio. Deu uma chuva pesada a semana inteira chovendo. Hoje deu uma trégua. A Monique mandou aqui que é de Campos. Muito bom. O pessoal que for entrando, se quiser comentar de onde vocês são, para a gente conhecer um pouquinho mais vocês. Ó, a Entrou a professora Gabi e a Mariângela Mariângela aí. também por aqui. Pelo visto de RTA. É, professora Mariângela, professora do curso de RTA. Obrigado pela audiência também, professora. Seja muito bem-vinda. Gente, vamos já, né, falar um pouquinho sobre do que nós vamos abordar, né, dentro dessa live. A gente recebeu algumas mensagens de pessoas falando assim, mas como assim, né, passado e futuro, né? E a ideia é a gente explanar um pouquinho sobre isso ao longo dessa live, né? Tanto eu como o professor Matheus, a gente vai comentar um pouquinho sobre o que faz com que a fisioterapia respiratória seja vista como algo do passado e o que faz a fisioterapia respiratória ser visto como algo do futuro, né? O que que a gente tem aí de base científica para poder a gente fomentar essa discussão. Mas antes da gente começar, né, para quem não me conhece, queria me apresentar, eu sou o professor Paulo Campos, sou diretor acadêmico aqui da Fisioterapia Campus, né, onde nós temos aqui cursos presenciais, online, pós-graduações, né, e hoje eu recebo o professor Matheus Esquivel, né, por favor, professor, se apresente. Bom, meu nome é Matheus Esquivel, sou fisioterapeuta formado há 15 anos na Universidade Católica do Salvador. Sou pós-graduado em fisioterapia em UTI, especialista em fisioterapia respiratória e fisioterapia em UTI pelo sistema Assobrafi COFIT. No presente momento eu coordeno o arroba Grupo MIF, que é um serviço de fisioterapia domiciliar aqui em Salvador. Também sou gestor da arroba Healthcare, no Instagram também. Inicio curso de treinamento muscular inspiratório e fisioterapia respiratória pelo país. Sou professor de algumas pós-graduações no país também, e amigo do Paulo. A principal parte do currículo é essa. Gente, ó, antes da gente começar o nosso bate-papo,
A gente vai ter um curso dia 15 e 16, agora de outubro, aqui na cidade de Campinas. Dia 15, o professor Matheus vai abordar a temática do treinamento muscular respiratório e no domingo a temática de fisioterapia respiratória moderna. Então, quem está assistindo essa live, seja ela aqui ao vivo com a gente ou quem depois assistiu a live gravada, manda uma mensagem para a Simone e fala assim, ó, eu estava na live e eu quero meu cupom de desconto. Então, para quem tiver assistido essa live, vai ter um desconto super especial nesses dois cursos, tá? Então, manda uma mensagem, seja aqui para nós inbox ou direto para o nosso WhatsApp, que aí a Simone já conta o desconto para vocês, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Uma vez, eu conversando com alguns outros professores da área da terapia intensiva, um dos professores comentou o seguinte: a bola da vez agora é fisioterapia motora. E é um professor conhecido nosso que fala muito sobre mobilização precoce. E falou assim: não tem melhor fisioterapia respiratória do que a fisioterapia motora. A fisioterapia respiratória está com seus dias contados. Verdade ou meia verdade? Quem falou isso foi o Ivens? É. Sacanagem, nada como uma provocação para começar bem o dia, né? Ou para encerrar o dia, melhor dizendo. Vê só, a assertiva do Ivens deriva de evidências científicas contrárias à fisioterapia respiratória em UTI, na realidade, né? Só terminar a frase. Se eu não me engano, no ano 2000, a Kate Siller publicou um trabalho, fisioterapia em UTI, ponto. Uma razão narrativa sobre o tema que ela versa. Ela fala o seguinte: não tem evidência de fisioterapia respiratória na UTI, que sustente você fazê-lo. Né? E foi uma maior confusão, que ela veio para cá para o congresso aqui, o chamado CIFI, né, que é o Simpósio Internacional, e a galera questionava ela, não é bem assim e tudo mais. Ela falou, não é minha opinião, é o que os artigos trazem, porque as evidências são de baixa qualidade, os artigos são de baixa qualidade, e desse modo produz evidência igualmente ruim. 10 anos depois ela volta e traz de novo fisioterapia em UTI. Fisioterapia em UTI. E ela mostra que a mobilização precoce tem grau de evidência B, fisioterapia respiratória continua não tendo evidência para estar em UTI. E aí é aquela coisa, né? Tem uma frase interessante que algumas pessoas usam, eu já vi algumas palestras, e o Léo PBE também discute ela, que é falta de evidência ou evidência da falta, né? De bons trabalhos, traduzindo, né? Falta evidência de qualidade ou a evidência... Existe evidente que não existem bons trabalhos. É evidente que não tem bons trabalhos. Desse modo, você não pode chegar a essa ilação. Né? Eu costumo dizer nos cursos, de forma tranquila, sóbria, sem criar problema, porque eu já vi dar problema grande para outros colegas suscitar isso aqui. Se você for ver o resto do mundo e começar pela civilização, o modelo de fisioterapia respiratória brasileira ele é único. Né? Não é comum no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, ter fisioterapia 24 horas na UTI. Não é comum. Ponto. Posto isso, a gente se questiona, será que os europeus e americanos estão errados? Será que a fisioterapia brasileira ela é melhor, a visão que a gente tem? Ou será que existe um meio termo que a gente podia copiar, né? Então é aquela coisa. A gente precisa também olhar para a civilização e ver por que não tem. E precisa ver por que aqui necessita ter. Né? Cada lugar tem suas particularidades, peculiaridades, mas é preciso sempre ter olhar crítico e tirar a paixão de lado. Por isso, quando eu falo, eu repito, ó, isso aqui é só provocações para você refletir. Inclusive, ontem eu estava dando aula na faculdade aqui de Salvador e falei, pessoal, a fisioterapia tem alguns locais que fica até meia-noite, fica 10 da noite no Brasil inteiro, é diferente, né? No Brasil, o Brasil é um país continental, então a realidade de cada estado é diferente. Então, aqui em Salvador mesmo é muito comum ser 24 horas, mas tem locais que eu tenho nela até 10 da noite, até meia-noite. Tem hospitais aqui que o pessoal da enfermaria, existe um turno que vai das 16 até as 10 da noite, para ficar na enfermaria, atendendo intercorrências desse horário. Compreende? Então, a gente precisa refletir qual é o nosso papel e se aquilo que a gente vem executando no hospital é, de fato, papel do fisioterapeuta. Isso é importante refletir, né? Afinal, o futuro... eu acho que é importante, né, pegando esse gancho, eu acho que nós vivemos, né, na era da prática baseada em evidência. Né? E quando a gente fala da prática baseada em evidência,
a gente não pode esquecer, né, que uma das questões da prática baseada em evidência, além da evidência científica, porque ela é um tripé, é a questão da expertise ou do conhecimento da pessoa da aplicação da técnica. Né? Eu acho que uma das grandes lacunas que a gente vê dentro da área da fisioterapia respiratória é exatamente a questão da falta de padronização e a falta de uma forma de você manter esse padrão de atendimento. Né? Então, tem um dos artigos que eu acho mais interessantes dentro dessa área, depois, inclusive, eu vou postar ele ao longo dessa semana aqui na nossa página, que ele mostra a diferença entre os profissionais durante a realização das técnicas de fisioterapia respiratória manual e, principalmente, a diferença da técnica pré-instrução e pós-instrução. Né? Então, quando a gente fala exatamente essa questão de que não funciona, pera, será que não funciona porque não existe um protocolo, um treinamento, um ajuste dessa técnica, ou simplesmente cada um vem do seu canto, cada um vem da sua formação, né? E até mesmo de uma falta de padronização, e aí isso sai de forma errônea. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tenta transformar algo numa máxima, né? Igual a gente falou. Pera, isso não funciona. Tá, não funciona por quê? Porque eu consegui provar que não funciona ou porque eu não tenho nada falando que funcione. São coisas diferentes, né? E já puxando o gancho, né, até para a temática da nossa live, quando a gente fala de fisioterapia respiratória, quando a gente fala de futuro, o que você, Matheus, enxerga como sendo possibilidades de futuro para a fisioterapia respiratória? Então, um excelente questionamento. O que é que eu trago na fisioterapia respiratória moderna? Intervenções baseadas na avaliações funcionais. Você não intervém baseado na doença. Você intervém baseado no impacto funcional do sistema respiratório da doença, inclusive no tocante à prevenção que aquilo não ocorra. Eu costumo dizer nos cursos que teve uma atelectasia no hospital, num adulto, a grosso modo, a culpa é total do fisioterapeuta. Se eu nem saber qual foi o caso, o que foi que teve a atelectasia, a culpa foi nossa. Matheus, eu uma paciente obesa, mama volumosa, não saiu da cama. Falha nossa. Se você começou a me dizer que a obesidade é um fator de risco para atelectasia, mama volumosa é um fator de risco para atelectasia, e que a paciente, por algum motivo, é restrita ao leito, você tinha que fazer algo para prevenir que isso ocorresse. Uma vez que ocorreu e não está documentado que foi avaliado o risco e teve intervenção, e a intervenção, se ela houve, não foi com a frequência que iria evitar isso, foi falha. E se não houve intervenção, é pior ainda. Então, assim, a grosso modo, sempre é. Claro que vai haver exceções e os colegas sempre fogem pela tangente nas exceções. Né? Mas eu estou falando na regra. Na regra, isso é um fato. Então, hoje a gente não consegue, Paulo, estratificar isso ainda. Alguns artigos que eu trago na hora, eu mostro, num dado hospital grande, referência nacional, o paciente entra com fraqueza respiratória e sai com fraqueza respiratória. Num dado hospital, referência nacional, existe dispositivo auxiliar de tosse, na UTI e na enfermaria. Como é que na história de vocês não tem ainda? Quem é o gestor? Será que ele conhece o dispositivo auxiliar de tosse? Sabe dos benefícios? A operadora de saúde, o que ela acha de ter o paciente dela sem atelectasia, sem pneumonia, usando menos luva estéreo, usando menos som e aspiração, vai lucrar o hospital, vai lucrar a operadora. E hoje, que a máxima não é mais um paciente, é um cliente, o cliente vai sair extremamente satisfeito, e o termo mais comum hoje é encantado, com a tecnologia que você empregou, que teve resultado, que evitou uma série de desfechos, de tal modo que ele vai querer ter esse tipo de serviço com maior frequência, seja na próxima internação, mas também quando o paciente ia para casa. Que é outro nicho de mercado que a gente vive perdendo e que agora já se percebeu isso e nunca abriu tanta home care quanto agora. Ou as antigas nunca cresceram tanto, estão interiorizando, Paulo. Antigamente era só na capital. Eles não tinham interesse no interior. Mas agora, uma boa noite para Camila Manini e para Alexandre Satoshi Nagaki. São pessoas do bem, da maior qualidade. Posto isso, eu não consigo entender o que é que acontece ainda, o que é que falta acontecer para que a fisioterapia desperte. Minha função, minha ação é essa. Inclusive, não ter vergonha de treinar outras categorias para fazer aquilo quando a gente não está lá.
É por isso que eu digo, será que de fato é necessário mesmo, em algumas circunstâncias, situações, o regime, né, integral ou confinado numa mesma unidade? A gente precisa refletir sobre isso, porque o mercado ele está estreitando de tal modo que os grandes serviços hospitais estão comprando outros hospitais. Isso vai ficar nas mãos de poucos grupos e eles vão impor o regime de trabalho. Se você não faz disso um negócio e demonstra resultados objetivos, você vai ficar para trás. Isso aí não tem para onde correr. O sistema está mostrando isso. A pejotização é um caminho sem volta. Isso aconteceu na medicina, está acontecendo na fisioterapia há alguns anos, mas vai ser cada dia mais agressivo. Raros os hospitais que vão manter o vínculo CLT com profissionais como a fisioterapia e a medicina que tem, a grosso modo, né, um regime de trabalho pautado, né, no desempenho de indicadores, de resultados. É óbvio que a primeira categoria, por diversas razões, tem um poder de barganha maior, mas hoje já veio os serviços que a pessoa jurídica com a fisioterapia ganhando melhor do que via CLT. E precisa amadurecer isso por bem, ou vai ser de outro modo. Inclusive, eu também vejo com bons olhos o esquema de cooperativa, Paulo. Cooperativa também é uma saída boa, porque de fato todo mundo é cooperado, então todo mundo coopera para que a empresa cresça e para que dê certo, mas a gente precisa amadurecer o seguinte: qual é o futuro da fisioterapia respiratória? Avaliação baseada, atuação baseada em parâmetros funcionais, entregando resultado objetivo. Ponto. É isso aí. Ah, o paciente ficou melhorzinho. Não, melhorzinho não. Ele foi de quanto para quanto? Saturava quanto? Usava quanto de oxigênio? Qual era a frequência antes e depois do internamento? Por que piorou? Se piorou, a culpa não foi sua, a gente ia procurar um culpado. Ah, foi uma congestão? O paciente está piorando clinicamente, ninguém percebeu? A gente precisa ter essa resposta. Não dá para chegar a atender isso aí, não. Já atendi. O paciente andava a quantos metros? Você falou que você está perguntando. Ah, entrou em casa, a família disse que ele andava subir escada. Por que na história não sobe? Ele andava a quantos metros na Eu comunidade dele? acho, Ah, ia até a padaria. Isso é importante, a gente tem que manter a função do paciente no hospital. eu acho que o mais importante, né? Eu acho que sintetizando tudo isso que você falou, não dá mais para a gente achar que o nosso papel é só fazer com que o paciente não morra, né? Até porque eu até comprei uma briga aí com um dos conselhos, né? Não vou entrar no mérito do número, mas não é o qual eu tenho, né, inscrição, mas porque eles bateram muito fortemente, né, durante a campanha do Covid, e assim, se você está respirando é graças ao fisioterapeuta, né? E eu peguei e comentei assim no post, falei, não, se você está respirando é graças ao ventilador mecânico. Né? Eu falei assim, eu gostaria que um conselho de fisioterapia colocasse assim, se você saiu andando, se você saiu funcional, se você saiu sentando beira-leito, se você saiu com força de membro superior, se você saiu com controle de tronco, se você saiu com tosse eficaz, isso é função do fisioterapeuta. Né? Suporte ventilatório, o ventilador mecânico está lá para isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que cada vez mais, né, a visão tem mudado, é que não dá para a gente fazer tudo para todo mundo. Né? Eu acho que talvez o grande vilão da fisioterapia respiratória está sendo mal vista dentro da parte, né, principalmente dentro da parte hospitalar, de forma recente, é porque tem sido feito tudo para todo mundo. Né? Como é tudo para todo mundo, então você acaba, né, tendo aí uma questão de que você não tem um acerto específico dessa conduta. E aí entra exatamente, né, o que o professor Matheus falou. Quem não se diferenciar, quem não souber avaliar e quem não souber, principalmente, ajustar a questão das suas condutas frente ao que encontrou para um desfecho disfuncional melhor, vai ser engolido. Né? Então, a gente vinha passando por uma reformulação dentro disso na área hospitalar. Aí veio a Covid, esqueceu-se tudo isso, trouxe todo mundo para dentro do hospital, quem tinha experiência, quem não tinha, quem dava resultado, quem não dava resultado. Só que agora voltamos para um patamar de anteriormente, né? Onde agora ou o profissional sabe avaliar e sabe mostrar resultado, né? E de novo, não é só questão de volume de atendimento, não é só quantidade de carga horária, é resultado mesmo, né? Andava tanto, quanto anda agora, né? Aguentava tanto sentado, quanto aguenta agora. A gente precisa ter essa visão um pouco diferente. Matheus, você falou um pouco da questão, né, da máquina de tosse, né? A gente tem hoje vários recursos
tecnológicos e que normalmente o fisioterapeuta, quando olha, pensa assim, nossa, mas é caro um recurso tecnológico desse. Né? Eu sempre faço, né, principalmente os nossos alunos de pós-graduação, alguns comparativos. Eu falo, gente, isso para um hospital não é nada. Né? É preço ínfimo. Né? Olha quanto que é uma mesa cirúrgica, olha quanto que é uma unidade de esterilização, né? Eu falo isso daí. Então, o que, que falta para as equipes de fisioterapia, você acha? O que, que falta para os fisioterapeutas terem mais recurso para poder trabalhar dentro do hospital para terem um melhor desfecho dentro dessa parte respiratória? Então, Paula, perceba que ainda caímos no conto do vigário, né? Aí é caro para o hospital. Caro, caro para o hospital. Óbvio que não é caro. O hospital ele não entende o valor que isso vai trazer para ele. Principalmente porque quem está indicando não soube persuadir. E, por vezes, ao adquirir, não treina a equipe para usar de forma adequada e mostrar que isso dá resultado. Você precisa provar que isso dá resultado de forma objetiva, até com um relato de caso. Não é como os gestores falaram, Matheus, me empreste X equipamento para a gente fazer um relato de caso e mostrar à diretoria. É assim que funciona, não tem jeito. É assim que funciona. É preciso ter a degustação para que isso dê resultado. Deixa um abraço aqui para o Matheus, meu xará aqui de Salvador, e o Hugo Rocha, que é de Irecê também. Estou vendo a galera aqui que é bem conhecida na live. A Ana Virginia Esturaro também, uma grande amiga. Ana Carol Brandão, eu me lembro dela, só que eu não me recordo de fato o local. A Darlene Azevedo, minha ex-amiga, está aí online também. E há pouco eu vi a colega de campus também entrar aí, André. Bom, então é isso. Na realidade, o fisioterapeuta tem que, enquanto gestor, demonstrar, né, de vários modos, que as suas técnicas reduzem, principalmente, custos ao hospital, reduz tempo de internação. E isso é isso que eles querem ouvir. Ó, você está investindo aqui nesse equipamento que não é comum ter nos hospitais, mas você vai ver que você vai ser comentado por ser o único hospital a ter esse recurso. Aqui, por exemplo, em Salvador, se não me engano, são apenas 3 hospitais que têm dispositivo auxiliar da tosse e ocrida. É um prazer te encontrar recentemente ao vivo, depois de tantos anos, e agora é bom saber que você está aqui, me escutando falar besteira aqui. A Esturaro trabalha com pediatria, Paulo. Entrou aqui o Leandro Legal. Giacomini, que é lá de Londrina, bem parceiro, em breve eu vou estar lá em Londrina com o curso de TMI. Então é isso. Isso também se aplica à pediatria. Aproveitar que esse Suraro está aí falando, se aplica à pediatria. Aqui é muito mais danoso, imagine, para uma via aérea mais sensível que a da criança, ficar toda vez sendo submetida à aspiração traqueal. Você treina a família, treina a mãe, treina o pai, treina a cuidadora, tem que enfermar, e eles vão usar equipamento. Entendeu? Outra coisa que é questionável também, né, no hospital, que frequência vai usar. Você tem essa dificuldade, né, da frequência. Na UTI você está lá 24 horas na enfermaria, mas como é que funciona? Você não vai deixar equipamento desse no quarto, por exemplo. Isso porque ele está se apegando à máquina da tosse, dispositivo auxiliar de tosse. Mas é isso, você precisa ter dispositivos objetivos que levem você a intervir. Inclusive entendendo o paciente, né? O paciente ontem foi aspirado 3 vezes, Matheus. Bacana. Quais foram as 3 vezes? A primeira foi logo depois do banho. Eu falei, então, o banho é o momento que desloca a secreção. Beleza, vamos lá, usar a dispositivo de tosse após o banho. Bacana. Matheus, depois foi 2 horas da tarde, ou seja, 6 horas depois. Então tem um tempo de ficar sem aspirar, 6 horas. Depois 2 horas da tarde. E depois 7 da noite, ou seja, 5 horas depois. Você percebe que ele fica cerca de 6, 5 horas sem precisar de intervenção respiratória? Então, se ele fica esse horário, ele foi aspirado, feita a intervenção respiratória, ou usou a máquina às 6 horas da noite, se você contar mais 6, 5 horas, já vai ser à noite. E à noite não tem fisioterapia na enfermaria, entendeu? Então, eu precisava que alguém se deslocasse para lá. E a gente sabe que na UTI adulto, falando minha realidade, você consegue sair da UTI por algum momento e prestar atendimento na enfermaria. Isso é muito comum nos hospitais de Salvador, que não tem fisioterapeuta de enfermaria, e que eu acho que você deveria ganhar por isso. Se você ganhar produtividade, seu botão está melhor. Você tem que amadurecer essa ideia. Quando eu falo cooperativas, tinha cooperativa em Salvador quando eu formei, Paulo, que já era assim, produtividade. Você tinha que atender seus 10 pacientes, mas se você atendesse a mais, você cobrava lá e na produtividade sua do mês viria mais. Entende? Então, assim, hoje tem uma rede de hospital, que eu não vou citar o nome para não fazer propaganda, que já trabalha assim. É só produtividade. Isso se aplica tanto à fisioterapia quanto à medicina. Ou seja, aquela coisa de não vai chegar nunca nele, chegou. Chegou, é uma grande empresa, está no norte, está no sudeste do país e agora está no nordeste. Na realidade, está batendo a porta. Se você pode até negar fatos, achar que nunca vai te atingir, mas um dia vai.
Vivi, e boa noite. Beijo, principalmente Vivi. a visão, né, das cooperativas e dos gestores mudou. Não é só uma questão de produtividade, mas é uma questão de resultado. Então, assim, você remunera mediante resultado, né? Então, eles observaram que para eles é muito mais interessante ter alguém gerando resultado do que simplesmente gerando volume, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E mais uma vez, gente, talvez até parece que a gente é um tanto quanto redundante quando a gente fala disso, mas é que, na verdade, o foco tem que ser esse. A fisioterapia respiratória, ela tem que ser individualizada. Né? Eu sempre falo isso, não Isso. existe hora para a secreção aparecer, não existe hora para a pessoa ter horário para reverter uma telectasia. A pessoa tem que ser avaliada de forma contínua e, principalmente, as condutas têm que ser baseadas na disfunção do paciente, não na disfunção da patologia. Né? Uma vez, eu lembro, agora, durante essa fase Covid, uma pessoa entrou em contato comigo, né? E falou assim, professor, preciso de uma ajuda. Trabalhei muitos anos fora da área hospitalar, aqui na minha cidade me contrataram durante a Covid, e eu não estou na área Covid, estou cobrindo as outras áreas. E eu não lembro, como que eu atendo mesmo DPOC? Aí eu falei assim, olha, como que você atende DPOC? Você chega, se apresenta, fala seu nome e avalia. Eu falei, é isso que você tem que fazer, né? Porque não existe uma receita para fisiopatologia. Existe uma Isso. medida baseada na disfunção. Claro que nós sabemos que pela fisiopatologia espera-se um padrão de disfunção X, mas isso não significa que aquele paciente vai vir com essa caixinha completinha. Né? Eu acho que talvez a grande falha que algumas graduações têm soltado alguns profissionais aí no mercado é com que eles pensem tudo dentro dessa caixinha. Ah, tá encurtado, alonga, tá fraco, fortalece, né? É DPOC, faz lavagem de CO2, né? Então, o pessoal tá com esse liga os pontos, sendo que na prática o negócio é diferente, né? E quando a gente fala de fisioterapia respiratória, isso ainda é mais evidente, né? A gente precisa ainda mais ter essa sensibilidade de fazer uma avaliação e o ajuste da conduta baseada na disfunção. Matheus, queria que você, né, a gente já está indo aí para a parte final da nossa live, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do treinamento muscular respiratório, né? Talvez muitos aí dizem que é uma das novidades da fisioterapia respiratória, né? Inclusive, numa das aulas que eu dou na pós-graduação, eu trago um artigo de 1986 falando já de treinamento muscular respiratório, né, em paciente neurológico, né, que é a minha área específica, para mostrar que assim, gente, não é tão novidade assim, né? Não é Talvez novidade agora, nenhuma. Não é novidade exatamente, nenhuma. né? Exatamente. Então, talvez agora algumas pessoas estão falando, porque agora, olha que super recurso inovador, né? Não é tão inovador assim, né? A gente já conhece isso há algum tempo. Mas queria que você falasse como que você enxerga hoje esse tipo de treinamento. Veja só, Paulo. Primeiro, agradecer que entrou de vez, entrou um monte de gente aqui. Deixa eu falar com o pessoal. O Diogo eu não conheço, Deni Frajola, acho que das antigas, Deni, se não me engano, amigo de infância, acho que é ele. Felipe Pinheiro, Ana Liz Souza, a Virgínia Marilena, uma colega lá de Itabuna, e a Karine foi aluna minha da graduação. Agradeço a presença de vocês. Vê só, talvez a gente estenda um pouquinho mais a live, Paulo, o adentrar dos colegas, né? Chegando do plantão, tá? Falei contigo no WhatsApp, depois dá uma olhada lá. Posto isso, Paulo, o problema é justamente isso. O treinamento muscular respiratório não é uma novidade, é antiquíssimo. Eu acho que esse trabalho que você traz de 89, 86, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala para tirar paciente neuromuscular do ventilador mecânico. Paciente é um relato de 4 casos, 3 vezes tirou do ventilador mecânico com um dispositivo alinear que reduziu o acúmulo de CO2. Eu comentei hoje no post de uma colega que ela botou diretriz europeia, alemã, sobre desmame prolongado. Ela colocou lá que o paciente, depois de 7 dias de desmame prolongado, eu falei, certo. Adivinha qual é o tratamento para desmame prolongado? É multidisciplinar. Não, isso é tão óbvio que eu até paguei, justamente porque eu entendi que ela não compreendeu minha pergunta. Talvez eu não tenha me feito entender também. É lógico que é multidisciplinar. Você está em UTI de um hospital, é lógico que você não vai fazer, você não é o santo milagreiro que só você resolve tudo. Isso é óbvio. Quer dizer que o tratamento é treinamento muscular respiratório, porque o principal fator
do paciente em ventilação mecânica prolongada é a fraqueza muscular ventilatória. Por que ventilatória e não respiratória? Porque, na verdade, o músculo é ventilatório. O músculo ele ventila, ele não respira. Quem respira é a mitocôndria. Esse é um termo também que a gente usa coloquialmente, mas que está equivocado. E é bom deixar esclarecido na live, porque eu falo isso no curso também. Posto isso, eu perguntei outra pergunta para ela, foi o seguinte: eu vou esperar o paciente virar desmame prolongado e depois eu vou tratar? Ela sim. Não. Eu falei, não, deixa pra lá, não entendeu, não faz sentido, eu não vou esperar. Imagina, o paciente tem um risco de queda, eu vou esperar ele cair para tratar a queda? Não vou, então é isso. Não faz sentido. Ainda existe um conflito, pega-se conceitos médicos que querem aplicar no nosso dia a dia, não vai conseguir, é óbvio que ventilação mecânica prolongada, na definição médica, a gente vai usar no nosso dia a dia, mas assim, o mais importante para mim é não deixar esse cara virar desmame prolongado. Essa é uma discussão que eu tenho ferrenha com o Ângelo Roncalli, que eu até coloquei no post dele, entrou o chat do Guto. Eu até coloquei no post dele exatamente isso. Não vou fazer TMI porque é carga, o paciente está inflamado, aquela fase aguda, tá, beleza. E imobilização precoce, você vai fazer? Então não sei o que lá. Então, aí o Ângelo falou, obrigado, Guto, você conseguiu estragar a live. Muito obrigado. Então, assim, o argumento do colega foi, mas em 28 dias o resultado. A mesma coisa do TMI, pô. Se em 28 dias é uma missão para contar resultado, TMI dá resultado em menos tempo. Metade disso, 14 dias, se tiver o cara do ventilador mecânico, entendeu? Se você esperar o ótimo, você não faz nada no paciente crítico. O paciente crítico é um paciente inflamado. Ele não está lá 7 dias depois de ter entrado à toa. Algo está empatando dele sair. Então, se você é contra o TMI no paciente agudo, você é igualmente contra a eletroestimulação no paciente agudo. Aí o Paulo Eugênio vai dar um derrame, o pessoal da Visuri, que está aí bombando no Brasil, vai passar mal. E você é contra uma mobilização precoce, contra o careca, velho. Tá? E contra o Guto todo mundo mas assim, você vai ser contra os pilares da fisioterapia. Então não faz sentido, é simplesmente retórica de quem, a meu ver, não domina a técnica, não tem hábito de fazer e, por o novo sempre causa espanto, não querer entrar na seara. Agora, uma coisa importante ser dita que está aqui. Toda vez que sai um artigo, causa um furor na fisioterapia. É a única profissão que toda vez que sai um artigo, é um desespero, como se fosse mudar a minha prática. Não muda em nada no meu dia a dia. Saiu 2 artigos recentemente, um dos colegas que foram de Campinas aí, o Rodrigo Tonella, sobre o uso, valeu, Guto, sobre o uso do dispositivo digital na UTI. Não me surpreende os resultados, enfim, o N é pequeno, o N é pequeno, mas assim, isso não impacta muita coisa, a população é sempre heterogênea, mas o fato é que todo trabalho vai ter seu furo, vai ter sua dificuldade, a gente tem dificuldade na fisioterapia de fazer grandes trabalhos robustos, porque a gente não tem o patrocínio da indústria farmacêutica, então a gente sempre tem que fazer um cálculo amostral, ver o impacto, tem algumas perdas. E o outro trabalho foi de 80 pacientes que a BRNBC fala que não acelerou o desmame. 80 pacientes, sei lá, de um braço, 80 do outro, ainda assim é muito pouco para mim, tem algumas falhas no trabalho, enfim, não muda a minha realidade. O que tira paciente do ventilador é treinar músculo ventilatório e imobilização precoce, importante para colocar esse I, esse mais, que eu sempre falo isso, TMI dura 20 horas, dura, mas se você pegar um paciente e só fizer TMI, seja na UTI, na enfermaria, no domicílio ou qualquer outro ambiente, é pouco, entendeu? TMI é o bolo inteiro, o paciente quer sair do ventilador. Mas ele é a cereja do bolo naquele paciente que às vezes tem falta de ar para subir escada. A fisioterapia motora é fantástica, né? A fisioterapia motora é tão ruim. A cinesioterapia, né? Os exercícios fisioterapêuticos são importantes, mas o treinamento muscular fisioterapia ele é um coadjuvante de luxo para todo mundo. Quando eu falo fisioterapia, TMI for all, como provocação, dizendo cuidar da respiração é algo que é para todo mundo, independente de você ser doente ou não. Agora está na moda lavar nariz com soro, inclusive as mães fazem vídeo durante o banho e pegam esguicha no nariz do guri. O quê? As mães fazem tutorial de como fazer a lavagem. Durante o banho, os guri mal tem uma mucosa fortalecida, pega qualquer dispositivo e injeta lá. A gente tem dispositivos mais elegantes para fazer isso, que tem uma pressão menor. Mas se virou moda. Uma conduta que era específica da fisioterapia, que era com a seringuinha, aquela coisa devagarzinho, hoje é moda. Por quê? Cuidar da respiração é a nova sacada. Isso vai da pessoa que tem rinocinusite como eu, que estou fungando aqui, até mesmo a pessoa que tem que fazer de forma profilática. Eu estou dizendo, a prevenção, gente. Eu estou aqui o dia inteiro no ar-condicionado ligado em cima de mim. De manhã, de tarde, de noite. Resseca a minha mucosa.
acumulou secreção. À noite, quando eu for dormir, vai estar lá. Então é disso que eu estou falando. Né? Então, o treinamento muscular respiratório, Paulo, só para concluir, é importante de forma profilática em pré- e pós-operatório de cirurgias, pacientes devidamente estratificados. No pós-operatório, da maioria das cirurgias, também pacientes sabidamente avaliados, não é para todos. Pacientes neurológicos, com certeza, evoluem muito com pneumonia. Neuromusculares é controverso, se chama briga, maior guerra. Não vai entrar nessa seara. Quando a América libera, a gente faz. Quando a América acha que não é para fazer, a gente não faz. A gente não briga com o indicador nesse momento. Paciente na enfermaria, do mesmo forma, a gente faz. Domicílio, então, todo mundo faz. Todo mundo faz. E para a pessoa saudável, o atleta amador e o profissional, então, é tudo que eles querem é melhorar desempenho. O TMI tem essa métrica de melhorar desempenho físico profissional. Se eu respiro melhor, eu tenho desempenho físico melhor. Uma vez uma pessoa me questionou, porque eu brinquei exatamente isso. Falei assim, olha, eu estava dando, né, uma aula sobre isso na pós-graduação, e aí eu fui exatamente questionado isso por uma... Eu estava com os alunos na supervisão de estágio, e aí tinha uma médica próxima, e ela ouviu, ela falou assim, então... E eu fiz até essa pergunta, falei assim, como diria meu grande amigo Matheus Kivel, TMI cura tudo, treina tudo, trata tudo, né? E aí ela falou assim: ah, mas você acha mesmo que é necessário para todo mundo, mesmo para quem não precisa? Aí eu dei o um exemplo para ela o seguinte: se você for numa academia e você pegar o treino de musculação de todo mundo vai treinar quadríceps. Por quê? Todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem queda, todo mundo não tem deambulação, todo mundo treina. Falei assim, da mesma forma que todos precisam de fortalecimento de quadríceps, porque é um músculo que é necessário estar forte, independente se você tem patologia, se você não tem, se você está numa fase de reabilitação, você não está. A musculatura ventilatória é a mesma máxima. Você precisa dessa musculatura forte não só porque você tem uma disfunção, mas exatamente porque eu quero prevenir que esse paciente entre nessa disfunção. Eu entro sempre muito na questão, todo mundo se preocupa de que o paciente tem que sair fora do oxigênio do hospital. Aí eu brinco, mas ninguém se incomoda do tanto de paciente que sai com cadeira de roda ou sai acamado. Por quê? Porque não tem controle de tronco. O paciente é negligenciado a questão do controle de tronco, e quando a gente fala de controle de tronco, não tem como a gente ignorar o papel do diafragma dentro do pilar da sustentação postural. Né? Então, são tudo coisas que, como a gente fala assim, mas eu não vou, para quê? Ele não ficou em ventilação mecânica, para que eu vou trabalhar a musculatura ventilatória? Entendam, gente, o simples fato da pessoa ficar no ambiente de internação deitado, ele já gerou uma desvantagem mecânica para o diafragma. Automaticamente, se você tem uma desvantagem mecânica, isso vai caminhar para uma fraqueza. Né? Então, de novo, é a gente olhar um pouco mais além do que só a questão patológica. Né? A gente, como eu falei, quebrar essa ideia aí do liga aos pontos. Né? Não, certeza absoluta disso. Mandar um abraço aqui para a Alda. Eu não me recordo de onde eu conheço a Alda, mas eu lembro que eu falo, ela tem um nome diferente, então eu lembro dela. A chatíssima, a chatonilda da Valéria Massa entrou, minha ex-amiga, que insiste em manter vínculos. Tá? Valéria, boa noite. Seja bem-vinda, apesar dos pesares. Então é isso, Paulo. Existe na fisioterapia, existe uma máxima, Brasília, isso, a Alda fez o curso comigo, grande Alda, é inteligentíssima, Alda. Era questionamento bacana. Existe uma máxima na fisioterapia que quando você questiona tudo, quando você questiona aquilo que está bem consolidado, você cria um destaque, entendeu? Por exemplo, PNF, para que fazer PNF, sei lá, para que fazer cabo? Se você questiona as coisas, você fica, que pessoa, que gênio, né? Assim, só questionar por questionar, não publica nada. Um grande abraço ao José Ami Babilônia, parceiro fortíssimo aí, gente boa da querida Patos de Minas. Existe isso na Então, fisioterapia, aproveitando ok? também aqui, um abraço para Renata, fisioterapeuta, que também aí nos ajuda a disseminar o treinamento muscular respiratório. Muito bom ter você aqui com a gente também. Renata, também conhecida como a Ingrata. Então é isso, Paulo. Existe esse conflito de dizer, você está indicando um recurso que não tem indicação. No caso do treino respiratório, não existe
uma população específica que seja contraindicado fazê-lo, mesmo com a PI máxima dentro da normalidade e mesmo com a PI máxima acima do normal. Meu argumento é esse mesmo que você usou, é a academia. Você vai para academia para quê? Se você anda, se você sobe, se você pula, se você está no seu pico, inclusive, de vida, às vezes o paciente é extremamente jovem, vendendo saúde, para que vai malhar? A respiração é a mesma coisa. Para que eu vou lá na vaga do expulsor se eu nunca tive rinite, se eu nunca tive sinusite, se eu nunca tive com secreção? É prevenção, gente. Você vai esperar acontecer para tratar? Esse é o grande conflito. É óbvio que eu não vou dizer que iremos num hospital público, SUS, com restrição de verba, fazer TMI para todo mundo para tratar de cirurgia cardíaca. Lógico que não. Bem como num hospital bem estruturado, privado, vamos fazer para todo mundo também, para gastar, porque se o hospital tem condições de gastar. Também não. Você vai certificar quem é o paciente de cirurgia cardíaca, abdominal, bariátrica, de cirurgia de tórax, de cirurgia de cabeça e pescoço, que de fato tem um grande risco de complicar e que merece utilizar esse recurso no pré e no pós. Posto isso e protocolado, a gente estratifica quem merece fazer e o faz. Não é também não fazer para ninguém, que é o que eu vejo. Não, Matheus, agora que está aqui, que não sai do ventilador, que a equipe toda está perguntando por que não sai, a gente vai começar a treinar. Eu falei, pronto, aí você faliu, ó, a fisioterapia faliu. Porque você só intervém quando dá erro, então é depois que o paciente está tetraparético, Paulo, que não mexe nem o polegar, que eu vou fazer a estimulação, é que eu vou botar ele em pé na mesa ortostática. Mesma coisa, eu estava comprando mesa ortostática, Paulo, por quê? É R$ 5.000. Você vai comprar para quê? Você vai comprar um Recare? É mais de 80 mil. Para não usar na hora certa, não saber protocolar, é a mesma coisa. Do dispositivo auxiliar e tal. A gente precisa amadurecer a ideia de que precisa ter dispositivo de qualidade e aprender a fazer protocolos que eles deem resultados e cobrar a equipe o resultado. A gente precisa se cobrar mais, tirar o romantismo de que se deu tudo certo, opa, eu faço parte da engrenagem. Se deu tudo errado, opa, não estava no meu alcance. Tem que parar com essa coisa também de nunca ser o patinho feio, sempre estar correto. Ou a gente escuta, não, quando veio para mim já não tinha mais o que fazer, né? Isso, exato. Pronto. Aí eu não faço milagre, né? Aí É. pronto. Aí você pode se eximir de culpa total, né? Não existe pai de menino feio. Eu falei isso essa semana aqui. Menina bonita, o que não falta é pai. Mas se for feio, meu amigo, é complicado. Mas, gente, eu acho que, né, Agora o que a deu. gente quer dizer com tudo isso é que a fisioterapia respiratória ela tem o seu papel, ela tem a sua importância, né? Mas ela não é tudo para todo mundo, né? Ela necessita de uma boa avaliação, ela necessita de uma boa indicação e, principalmente, ela necessita de uma reavaliação, até para você observar se vale a pena você continuar fazendo essa conduta. Né? Eu acho que o principal das nossas condutas é nós reavaliarmos se ela está dando efeito positivo. Estou fazendo uma conduta, não está gerando resultado, eu preciso reavaliar. Eu preciso mudar a minha conduta. Né? Existe aquela máxima, não se chega a caminhos diferentes fazendo a mesma coisa. Você está fazendo a conduta, o paciente não está tendo melhora, você tem que mudar a conduta. Ah, não, vou insistir porque uma hora ele vai melhorar. Não vai, não vai. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Meu amigo, por favor, suas considerações finais. Quero agradecer a Paulo pela live. Eu creio que semana que vem a gente vai fazer outra. Estamos com um curso com inscrições acontecendo em Campinas, né? Tanto do sábado, se eu não me engano, que sábado é treinamento muscular respiratório no ambiente hospitalar e clínico. E no domingo, fisioterapia respiratória moderna. Agradecer aqui a Luciana Gereissati, que entrou aqui, ela empresta, né, da Lumiar, ela tem emprestado dispositivo Sagitose para onde eu vou. Um grande abraço para o Luciano Chicaiban, que se não me engano é um gestor hospitalar. Carol Mendes, que eu não me lembro, eu conheço, mas eu conheço, com certeza. E João Almeida também. Deixar esse convite para vocês. O Paulo vai sortear um voucher de desconto para o curso, para você que mora em Campinas e região. É uma grande oportunidade de trocar ideia, de manusear dispositivos de alta tecnologia, tanto o manovacômetro analógico quanto digital, o Power Brief analógico e digital, dispositivo auxiliar de tosse, PickFlow analógico e digital, discussão de casos clínicos. Tenha certeza que você sairá do curso sendo capaz, mesmo que você não seja da área respiratória, de avaliar bem e tratar bem qualquer paciente que você queira. Seja ele neurológico, doença respiratória, ortopédico.
É um grande momento. A live justamente é para destacar que estaremos em Campinas. O curso já está confirmado. Não tem mais como não ter. É um caminho sem volta. O Paulo vai ter que me aturar mais uma vez. Então. É um prazer, meu amigo, receber você aqui em Campinas mais uma vez. Fica o convite, como eu falei no começo da live, quem aqui assistiu quiser participar, manda um WhatsApp pra gente ou manda um inbox que a gente libera um voucher de desconto para vocês que participaram da live, tá bom? Gente, obrigado por nos acompanhar aqui ao longo de 45 minutos. Na ideia era fazer 20 minutos. A gente mais do que dobrou o tempo, né? Então, obrigado pela participação de todos vocês. Matheus, obrigado mais uma vez pela parceria e disponibilidade, meu amigo. Nos vemos daqui 2 semanas aqui em Campinas. Claro, vai ser um prazer. Um abraço a todos, boa noite, bom descanso, gente. Valeu, pessoal.